O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, ficar curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou, como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Irmãos e irmãs, é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs presentes aqui no nosso santuário, nossos queridos ouvintes que estão conosco nas rádios que transmitem essa Santa Missa, essa Santa Eucaristia. A liturgia de hoje, ela nos prepara uma grande superação. Às vezes o Estado, ou as leis, ou as coisas que nós recebemos, e essas coisas, as leis que nós recebemos, se não correspondem, mas os nossos desejos, nossos anseios de bem, elas devem ser mudadas, como nos apresenta o Evangelho. Na época de Jesus, a sociedade, ela era dividida entre puros e impuros. Então, se a gente pudesse definir como era a época de Jesus, isso casaria muito bem, serve para definir a sociedade na época de Jesus. Os puros são uma pequena minoria, um pequeno grupo, e os impuros, uma grande multidão. E esse sistema, ele se organiza em torno do templo, dos sacerdotes, dos anciãos e dos mestres da lei. Então essas três categorias, elas participam ativamente desse modelo de sociedade, puro e impuro. Para a gente entender um pouquinho melhor. Os anciãos, quem são os anciãos? Os anciãos são as pessoas ricas da sociedade do tempo de Jesus. Como é que eles participam dessa sociedade de puro e impuro? Eles são os criadores
dos animais que são levados para o sacerdote no templo para oferecer os sacrifícios. E os mestres da lei, eles entram justamente na interpretação da lei de Deus. Eles têm um controle. As pessoas vão consultar, dizer assim: olha, eu pequei. Qual é o sacrifício que eu devo oferecer? Aí o mestre da lei diz: olha, tal, sacrifício tal. Então essa é a organização social na época de Jesus. E as pessoas impuras eram totalmente desprezíveis, não contavam para a sociedade, eram marginalizadas, excluídas. Vê que decepção, que angústia. Uma pessoa já tinha chagas da doença, isso não lhe bastava, tinha que ficar ainda gritando: impuro, 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 e longe, muito longe da sociedade, afastada, sem contato com as pessoas. Irmãos e irmãs, as pessoas que gozavam desse estado, elas já estavam mortas. Eram poucas as pessoas que conseguiam sair. Raramente elas conseguiam. E a gente se pergunta: e a nossa sociedade hoje? Nossa sociedade hoje, no pleno século XXI, no ano de 2015, será que existe esta mesma definição? Se não existe, irmãos e irmãs, a mesma definição, com o mesmo parâmetro da época de Jesus, mas ela é muito próxima, porque a nossa sociedade hoje, ela é líquida, né? Como uma água. Coloque uma água na mão, tente prendê-la, ela não fica, né? Ela escorrega, né? Isso é a nossa sociedade, ela é líquida. E nessa sociedade líquida, como nós a definimos? Nós a definimos assim: nós somos consumidores. Em vez de ser puro e impuro, nós somos consumidores. E dentro dessa sociedade consumista de consumidores, existem os seus agentes, com uma criatividade do descartável. E o nosso cuidado é justamente este: não entrar na onda do descartável. Por quê? Uma das grandes marcas dessa sociedade líquida é descartar as pessoas. E aí, irmãos e irmãs, o ser humano, o Filho de Deus, como nós viemos refletindo durante essa semana, o relato da criação, ele é muito mais do que as coisas que ele possui, do que os bens materiais. Ele é muito mais. E parece que há uma apatia forte na nossa sociedade quanto ao uso e o destino que se dá aos bens materiais. Você não pode criar ou conviver com uma pessoa só dando dinheiro para ela, dando os bens materiais, sem dar o principal.
Isso prova. Os números falam para nós. Quem mais comete suicídio? É nos pobres ou é nos ricos? Naqueles que têm todos os bens materiais à sua disposição. Então nós somos muito mais. Estamos além dos bens materiais. O ser humano só está em casa quando ele tem atenção, quando ele tem carinho, quando ele tem amizade, quando ele tem amor. Em primeiro lugar, meu irmão, minha irmã, você que é pai, você que é mãe, antes de abrir a carteira, ou se não de dar o cartão de crédito, para o filho, para a filha, dê amor a ele. Conquiste teu filho, a tua filha para ti. Não deixe com que a única relação que tenha entre pai e filho seja simplesmente na hora de assinar o cheque, ou se não dar o dinheiro para viajar ou para ir para longe. Nós vemos a atitude de Jesus no Evangelho. Então nós temos as 3 definições: sociedade de Jesus, sociedade de hoje. Qual seria a atitude de Jesus? A atitude de Jesus, muito mais do que o gesto de curar aquele leproso, está o sentido da cura. O sentido da cura é dizer para aquele leproso: seja bem-vindo no reino de Deus, o reino de Deus chegou para ti, tu estás curado. Agora a gente não pode esquecer a atitude do leproso: Senhor, se tu queres, não é a minha vontade, porque muitas vezes a gente quer colocar em Deus a nossa vontade. Se tu queres, tu tens o poder de me curar. Não é o que eu quero. Eu sei que eu não sou digno, que eu ando gritando na praça, nas ruas, impuro, 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 um verme para essa sociedade, uma vergonha. Mas se tu queres, tu tens o poder de me curar. Em primeiro lugar, irmãos e irmãs, é reconhecer o poder de Deus na nossa vida, o poder transformador de Jesus na nossa vida, para inaugurarmos em nós, em primeiro lugar, o reino de Deus. Que a gente não pode inaugurar o reino de Deus para outro, se ele ainda não foi inaugurado para nós. Nós temos que ter essa convicção de reino de Deus em nós, na nossa família. A gente visita algumas famílias, e vocês se visitam, é claro. Vocês ficam encantadas com algumas famílias, alguns gestos que a gente vai vendo nas famílias, e a gente diz assim: como eu gostaria que minha família fosse igual à família de fulano. É assim, irmãos, o reino tem que estar presente em mim, tem que estar presente nas minhas atitudes, para que as outras pessoas, as outras famílias se encantem. O reino de Deus é encantador, porque as pessoas desprezíveis, as pessoas abandonadas, excluídas, marginalizadas, quando se entregam a Jesus, elas são transformadas, elas são resgatadas. Agora vem o mais difícil: São Paulo. São Paulo, na carta, na segunda leitura, na carta aos Coríntios, o que São Paulo pede para nós? Que nós sejamos imitadores de Cristo. Ora, irmãos e irmãs, essa sociedade do impuro e do impuro, ela começou com Moisés.
E foi uma longa, mais de 1000 anos. Muitos anos. Ela excluindo, matando pessoas, excluindo e matando pessoas, excluindo e matando pessoas. Jesus, ele teve a sabedoria de mudar. Jesus, ele teve a audácia divina. São Paulo pede para a gente ser imitador de Cristo. Hoje, existe ou não existe pessoa que é totalmente desprezível pela sociedade do consumo? Existe. Nós vamos ter ou não a coragem de Jesus? Porque Jesus foi na época dele, o problema se apresentou e ele encontrou solução. Hoje existem os problemas, existem as pessoas que são excluídas, que são marginalizadas. Nós, quando as encontramos essas pessoas, fazíamos a mesma coisa que Jesus? Porque São Paulo nos pede para sermos imitadores de Cristo. E imitadores de Cristo não é somente na oração. Porque Jesus se destaca mais na ação, e por aí nós vamos acolhendo e vendo a sua oração. Então, imitar Cristo em tudo, principalmente na libertação dos irmãos e das irmãs. Portanto, seguir Jesus não é fácil. Seguir Jesus não é no oba-oba, mas seguir Jesus é uma confiança profunda, uma decisão radical do coração, uma sabedoria do coração. Porque imitar Jesus hoje tem o mesmo peso na sua época. Imitar Jesus hoje tem a mesma consequência da sua época. Imitar Jesus hoje é apresentar para as pessoas marginalizadas que a nossa sociedade produz diariamente, dizer para essas pessoas: o reino de Deus chegou para ti. E aí, nós vamos ter essa coragem da imitação? Vamos deixar passar a oportunidade? Muitos deles batem na nossa porta, dizendo para nós: se tu queres, tu tens o poder de me curar. Irmãos e irmãs, peçamos o auxílio da Sagrada Família, de São José, nosso padroeiro, para que nos ajude a cuidar dos marginalizados da nossa sociedade, assim como ele teve a sabedoria de cuidar do menino Jesus, que era filho de Deus, mas estava escondido numa criança indefesa. E ele, com muito carinho, com muito zelo, com muito amor, soube cuidar. Deus muitas vezes se esconde nessas pessoas marginalizadas, que pede de nós a nossa atenção, que pede de nós o nosso trabalho, a nossa sabedoria para a apresentação do reino do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.